Meu nome é Roberto e eu tenho 67 anos. Até 3 meses atrás eu pensava que conhecia minha esposa. Pensava que depois de 42 anos de casamento não havia mais surpresas entre nós. Como eu estava enganado. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. E por isso resolvi contar essa história. Porque o que descobri sobre Márcia, sobre nossa vida juntos, sobre tudo que construímos, foi algo que jamais imaginei possível. Mas deixe-me começar do início. Conheci Márcia em 1982, numa festa junina da igreja do bairro Floresta, em Belo Horizonte. Eu tinha 25 anos, trabalhava como soldador na Mannesmann, e ela tinha 23, era balconista numa loja de tecidos no centro da cidade. Lembro que ela estava usando um vestido azul florido, com o cabelo preso num rabo de cavalo. E quando sorriu para mim pela primeira vez, eu soube que era ela a mulher da minha vida. Namoramos 3 anos antes de casar. 3 anos de namoro sério, daqueles de antigamente com pedido de permissão para o pai, com conversas na sala com a família presente. O pai dela, seu João, era ferroviário aposentado, e a mãe, Dona Lourdes, costureira. Gente simples, trabalhadora, de caráter. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Casamos numa cerimônia simples na Igreja do Rosário, no centro de Belo Horizonte, no dia 15 de dezembro de 1985. A festa foi no salão da igreja mesmo, com sanfona, muito guaraná e pão de açúcar. Márcia estava linda de branco, radiante, segurando minha mão e falando dos planos que tínhamos juntos. Sonhávamos com uma casa própria, com filhos, com uma vida tranquila e feliz. Mas os filhos não vieram. Tentamos durante 10 anos. Márcia fez todos os exames, eu também fiz. Os médicos não conseguiam encontrar uma explicação. Simplesmente não acontecia. Isso foi um peso grande no nosso casamento. Márcia ficava triste toda vez que via uma mulher grávida na rua. Eu tentava consolá-la, dizia que éramos felizes só nós dois, mas via que ela sofria. Em 1995, decidimos tentar adoção. Fomos ao Juizado da Infância e Juventude, fizemos todo o processo. Ficamos 2 anos na fila esperando. Quando finalmente nos chamaram, era para conhecer 2 irmãos, um menino de 8 anos e uma menina de 6. Márcia se apaixonou por eles na hora. Mas quando fomos buscar as crianças no abrigo, soubemos que um casal mais novo tinha conseguido a adoção. Foi devastador. Márcia chorou durante semanas. Depois disso, ela nunca mais quis falar sobre filhos. Disse que éramos felizes assim, que não precisávamos de mais ninguém. E por muito tempo realmente éramos felizes. Tínhamos nossa rotina, nossos planos, nossos pequenos prazeres. Todo domingo íamos almoçar na casa da minha mãe. Nas férias viajávamos para Caldas Novas ou para a praia em Guarapari. Vida simples, mas boa. Em 2005, eu me aposentei da Mannesmann depois de 28 anos de serviço. Recebi uma indenização boa e decidimos comprar uma casa própria. Até então morávamos num apartamento alugado no bairro Lagoinha. A casa que compramos era no Cidade Nova, 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço e um quintalzinho nos fundos. Não era luxo, mas era nossa. Márcia ficou responsável por toda a decoração. Ela tinha bom gosto, sabia combinar cores, arranjar móveis. Em poucos meses, nossa casa estava aconchegante, com cara de lar. Ela plantou algumas flores no quintal, pendurou cortinas floridas nas janelas, colocou fotos nossas espalhadas pela sala. Era nossa pequena felicidade. Os anos foram passando tranquilos. Márcia trabalhava meio período numa loja de presentes do shopping, mais por prazer do que por necessidade. Eu fazia alguns bicos de soldador para aumentar a renda, mas sem pressa, sem correria. Tínhamos tempo um para o outro. Assistíamos nossas novelas juntos, conversávamos sobre os vizinhos, sobre a família, sobre os planos para o fim de semana. Mas olhando para trás agora, percebo que as coisas começaram a mudar há uns 2 anos. Márcia começou a se arrumar mais, a se preocupar mais com a aparência. Comprou algumas roupas mais jovens, mudou o corte de cabelo, começou a usar maquiagem todos os dias, mesmo para ficar em casa. Quando eu perguntava sobre essas mudanças, ela dizia que era importante uma mulher se cuidar, que não podia se deixar levar. Começou também a sair mais. Dizia que ia encontrar as amigas do trabalho, que ia ao médico, que tinha coisas para resolver no centro da cidade. Antes, ela sempre me convidava para acompanhá-la, mas agora
preferia ir sozinha. Dizia que eu ficaria entediado, que era coisa de mulher, que eu devia aproveitar para descansar em casa. Eu não desconfiei de nada. Depois de tantos anos juntos, confiança era algo que eu nem questionava. Se Márcia disse que ia encontrar as amigas, ia encontrar as amigas. Se disse que tinha médico, simples assim. Confiança cega, total, absoluta. Outra coisa que mudou foi nossa intimidade. Márcia ficou mais distante, mais fria. Dizia que estava cansada, que não estava se sentindo bem, que a idade estava pesando. Eu respeitava, é claro, não ia forçar nada. Achei que era uma fase que ia passar. E foi assim que chegamos até aquela quinta-feira de março, o dia que mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira de março, quando tudo começou. Lembro perfeitamente porque era o dia que eu sempre voltava da consulta médica no centro de Belo Horizonte. Consulta de rotina com o cardiologista, Dr. Amauri, que eu frequentava há anos por conta de uma arritmia leve que desenvolvi na época da aposentadoria. Nada grave, mas que exigia acompanhamento regular. Saí do consultório dele lá na Rua da Bahia por volta das 4 horas da tarde. O sol estava forte, típico de março em Belo Horizonte, e eu estava suando dentro da camisa social que sempre usava para ir ao médico. Márcia sempre dizia que eu devia me apresentar bem vestido para os médicos, que isso era questão de respeito. Peguei o ônibus na Praça 7, como sempre fazia, e durante todo o trajeto até o bairro Cidade Nova, onde morávamos há 15 anos, eu estava pensando no que ia fazer no fim de semana. Talvez arrumar o jardim que estava meio abandonado depois do verão chuvoso. Assistir o jogo do Cruzeiro no domingo, se não tivesse chuva. Quem sabe chamar os netos do Paulo para almoçar? Fazia tempo que não via os meninos. O ônibus estava cheio, como sempre, nesse horário. Trabalhadores voltando para casa, estudantes saindo da escola, donas de casa voltando das compras no centro. Aquela agitação típica de fim de tarde numa cidade grande. Eu estava sentado do lado da janela, observando o movimento da rua, as pessoas nas calçadas, os carros no trânsito. Vida normal de uma quinta-feira normal. Desci no ponto de sempre, na esquina da rua de casa. Cumprimentei seu Antônio, o dono da padaria, que estava varrendo a calçada em frente ao estabelecimento. Ele perguntou sobre minha pressão. Eu disse que estava tudo bem, trocamos algumas palavras sobre o calor que estava fazendo. Conversa de vizinho, daquelas que a gente tem todo dia sem pensar muito. Quando cheguei na frente de casa, logo percebi que havia algo diferente. O portão, que normalmente ficava apenas encostado durante o dia, estava trancado. Isso era estranho porque Márcia sempre deixava o portão aberto quando estava em casa. Dizia que gostava de ver o movimento da rua, de conversar com os vizinhos que passavam. Procurei a chave na carteira e abri o portão. O barulho das dobradiças ecoou no silêncio da tarde. Isso também era estranho. Normalmente, a essa hora, eu escutava o som da televisão vinda da sala, onde Márcia assistia suas novelas da tarde. Mas não havia som algum vindo de dentro de casa. Subi os 3 degraus que levavam à porta da frente, tirei a chave da fechadura principal e empurrei a porta. Foi aí que tive o primeiro choque. Ali, bem no meio da nossa sala de estar, estavam 3 malas grandes. Malas que eu reconheci imediatamente porque eram minhas. As mesmas que usávamos quando viajávamos para visitar minha irmã em São Paulo, ou quando íamos para Caldas Novas nas férias. As malas estavam abertas, cheias de roupas. Minhas roupas. Empilhadas de qualquer jeito, sem cuidado, como se alguém tivesse jogado tudo lá dentro com pressa. Vi minha camisa xadrez preferida, aquela que Márcia sempre dizia que me deixava mais bonito. Vi meus sapatos de couro marrom, que eu só usava em ocasiões especiais. Vi até mesmo cuecas e meias, tudo misturado, sem organização. Fiquei parado ali na porta, com a chave ainda na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Por que minhas roupas estavam empacotadas em malas? Por que estavam na sala, como se alguém estivesse se preparando para uma viagem? Foi nesse momento que Márcia apareceu. Ela saiu da cozinha. Mas não era a Márcia que eu conhecia. Ela estava completamente diferente. Usava um vestido que eu nunca tinha visto, vermelho, mais justo que as roupas que costumava usar. Estava maquiada de um jeito que não fazia há anos, com batom vermelho combinando com o vestido, olhos pintados, cabelo arrumado num penteado mais moderno. Ela parecia até mais nova, mais animada, mais viva. Havia um brilho nos olhos dela que eu não via há muito tempo.
Mas quando olhou para mim, esse brilho se transformou em algo frio, distante, como se eu fosse um estranho que tivesse invadido sua casa. Roberto, que bom que você chegou. Arrumei suas coisas. Você não precisa mais de luxo na sua idade. As palavras saíram da boca dela de forma tão natural, tão calma, como se estivesse falando sobre o tempo ou perguntando se eu queria café. Mas o que ela disse não fazia sentido nenhum. Luxo? Que luxo? Nossa casa era simples, modesta. 3 quartos, uma sala pequena, cozinha que mal cabia 2 pessoas, área de serviço minúscula. O carro era um Corsa branco de 2010, já com quase 15 anos de uso. Onde estava o luxo que ela falava? Fiquei parado ali, ainda segurando a chave, tentando processar as palavras dela. Arrumou minhas coisas? Como assim? Arrumou minhas coisas? E por que elas estavam em malas, como se eu fosse viajar? Márcia, o que você quer dizer com isso? E essas malas? Por que minhas roupas estão empacotadas? Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que não consegue entender uma explicação simples. O suspiro veio acompanhado de um olhar de impaciência, como se eu estivesse atrapalhando algum plano importante dela. Roberto, vamos ser práticos. Você vai morar com seu irmão Paulo lá em Contagem. Já conversei com ele, já está tudo acertado. A casa está muito grande para nós dois, e você sabe que minha pressão não anda boa. O médico disse que eu preciso de menos estresse, de um ambiente mais tranquilo. Morar com Paulo. Desde quando isso tinha sido decidido? E por que ela tinha conversado com meu irmão sem falar comigo primeiro? 42 anos de casamento e ela estava tomando decisões sobre minha vida sem me consultar? Espera um pouco, Márcia. Essa é minha casa também. Nós compramos juntos, você se lembra? Com o dinheiro da minha indenização da Mannesmann, mais as economias que você tinha guardado da época que trabalhava na loja de tecidos. Era verdade. Quando compramos a casa em 2005, juntamos nosso dinheiro. Minha indenização da metalúrgica tinha coberto 70% do valor, e as economias dela tinham completado o restante. Tínhamos comprado juntos, escolhido juntos, planejado juntos cada canto daquela casa, mas o olhar dela mudou quando eu mencionei isso. Ficou duro, frio, calculista. Era como se uma máscara tivesse caído do rosto dela, revelando uma pessoa que eu não conhecia. Não, Roberto, você está enganado. A casa está no meu nome há 5 anos. Você esqueceu que transferiu para mim por causa dos impostos? Por causa daquela questão do IPTU? E aí que a primeira bomba explodiu na minha cabeça. Era verdade. Em 2019, nosso contador, seu Geraldo, tinha sugerido passar a casa para o nome dela. Ele disse que seria melhor para questões fiscais, que casais idosos às vezes faziam isso para evitar problemas com herança e impostos. Na época fez sentido. Éramos casados. Éramos uma família. Que diferença fazia se a casa estava no meu nome ou no nome dela? Mas, Márcia, mesmo estando no seu nome, nós somos casados em comunhão de bens. Metade de tudo é meu por direito. A casa, os móveis, tudo que construímos juntos. Ela deu uma risadinha baixa, quase um escárnio que me deixou com um frio na barriga. Era uma risada que eu nunca tinha escutado dela antes. Uma risada sem calor, sem amor, sem cumplicidade. Ah, Roberto, você realmente não prestou atenção nos papéis que assinou no cartório, não é mesmo? Nem nos documentos que o advogado trouxe aqui em casa? Advogado? Que advogado? Meu mundo começou a desabar. Que papéis, que cartório. Nos últimos anos, principalmente depois que me aposentei, Márcia tinha assumido o controle de toda a papelada da casa. Imposto de renda, IPTU, contas de luz e água, documento do carro. Ela dizia que eu já tinha trabalhado a vida toda, que agora era hora de descansar, que ela cuidaria dessas burocracias chatas. E eu deixei. Confiava nela completamente. Sempre que aparecia algum documento para assinar, ela explicava rapidamente do que se tratava e eu assinava. Rotina, ela dizia. Papelada normal de casa. E eu assinava sem ler, sem questionar, sem suspeitar de nada. Márcia, me explica direito o que está acontecendo aqui. Que papéis são esses que você está falando? Roberto, não vamos complicar uma situação que já está resolvida. Você vai sair da minha casa hoje. Paulo já sabe que você vai chegar lá hoje à noite. Ele está esperando. A forma como ela disse, minha casa, foi como um tapa na cara.
minha casa. Depois de 42 anos juntos, depois de construirmos tudo lado a lado, agora era a casa dela. E eu era um invasor sendo expulso. Peguei o celular e liguei para meu irmão Paulo. As mãos tremiam um pouco enquanto discava o número. Minha cabeça estava girando, tentando entender o que estava acontecendo, tentando encontrar alguma explicação lógica para toda aquela loucura. Paulo atendeu no terceiro toque. Fundo, escutei a voz dos meus sobrinhos brincando no quintal da casa dele. Paulo, é verdade que você conversou com a Márcia sobre eu ir morar aí com vocês? Do outro lado da linha, escutei um suspiro cansado, seguido de alguns segundos de silêncio. Roberto, ela me ligou ontem à noite. Disse que vocês tinham decidido se separar e que você precisava de um lugar para ficar uns tempos. Falou que você estava passando por uma depressão, que não estava legal da cabeça, que estava tendo problemas de memória. Depressão? Problema da cabeça? Problemas de memória? Eu estava perfeitamente bem. Melhor do que nunca, na verdade. Minha última consulta médica tinha sido há 2 dias. E doutora Mauri tinha dito que minha pressão estava ótima, que meu coração estava estável, que eu estava num estado de saúde excelente para minha idade. Paulo, eu não estou com depressão nenhuma, e não temos problemas de memória, e não decidimos nos separar. Eu cheguei em casa agora há pouco, e ela me disse que eu tenho que sair. Cara, isso está muito estranho. A Márcia parecia muito segura do que estava falando. Disse que vocês já tinham conversado várias vezes sobre isso, que era uma decisão matura de vocês dois. Não conversamos nada, Paulo. É a primeira vez que escuto falar disso. Roberto, você sabe que sempre pode contar comigo. Nossa casa é sua casa também. Vem para cá hoje, a gente conversa melhor pessoalmente. A Sônia já está preparando o quarto dos fundos para você. Desliguei o telefone e olhei para a Márcia. Ela estava encostada na parede da sala, com os braços cruzados, tamborilando os dedos no braço, como se estivesse esperando eu terminar minha ligação para continuar o processo de despejo. Havia uma impaciência no rosto dela, como se eu estivesse atrasando algum compromisso importante. Márcia, nós precisamos conversar direito sobre isso. Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente me expulsar de casa sem explicação. Roberto, não há nada para conversar. Tudo já foi decidido. Você vai embora hoje. Se não sair por bem, vou ter que chamar a polícia. Polícia? Minha própria esposa ameaçando chamar a polícia contra mim? Eu me senti como se estivesse tendo um pesadelo. Belisquei o braço, esperando acordar na minha cama, ao lado da Márcia de sempre, e descobrir que tudo não passava de um sonho ruim. Mas a dor foi real, e o pesadelo continuou. Márcia, você não pode estar falando sério. 42 anos de casamento. E é assim que você quer que termine? Roberto, pare de drama. Você não precisa mais de luxo na sua idade. Vai ser melhor para você viver numa casa simples, sem responsabilidades. Paulo vai cuidar bem de você. Novamente aquela palavra, luxo. Como se nossa casa modesta fosse algum tipo de mansão. Como se nossa vida simples fosse algum tipo de ostentação. Não conseguia entender de onde vinha essa ideia na cabeça dela. Resolvi ir para o quarto pegar algumas coisas que ela não tinha colocado nas malas. Roupas íntimas limpas, meus remédios da pressão, meus documentos pessoais, coisas básicas que eu ia precisar na casa do Paulo. Mas quando entrei no nosso quarto, tive o segundo grande choque do dia. O quarto que sempre foi nosso, onde dormimos juntos por 15 anos desde que compramos a casa, estava completamente diferente. As coisas dela estavam todas no lugar, arrumadas, organizadas. Mas não havia nenhum rastro de que eu já tinha morado ali. Minhas roupas tinham sumido completamente do guarda-roupa. Meus livros da mesinha de cabeceira não estavam mais lá. O despertador que eu usava havia desaparecido. Até mesmo a foto do nosso casamento, que ficava em cima da cômoda há décadas, tinha desaparecido. Era como se eu nunca tivesse existido naquele quarto. Do lado da Márcia, tudo estava impecável. Roupas novas que eu não conhecia. Perfumes caros que ela nunca tinha usado. Sapatos de salto que não fazia parte do guarda-roupa dela. Parecia o quarto de uma mulher solteira, não de uma esposa de 42 anos de casamento. Márcia, onde estão minhas coisas? Meus livros, minhas roupas do guarda-roupa, meu despertador? Nas malas, Roberto. Tudo que é seu está nas malas da sala. Abri uma das malas para verificar. Lá estavam algumas roupas, jogadas de qualquer jeito, amarrotadas, como se alguém tivesse jogado tudo às pressas.
Mas não eram todas as minhas roupas. Cadê meu terno azul, o que eu usava em casamentos e formaturas? Cadê os sapatos de couro preto que ganhei de presente de aposentadoria dos colegas da Mannesmann? Cadê minhas camisetas de time, que colecionava há anos? E, principalmente, cadê meu relógio? O relógio de bolso do meu avô Antônio, que tinha sido passado de pai para filho por 3 gerações. Era a única coisa de valor que eu tinha da família. Mais valor sentimental do que financeiro. Márcia, cadê meu relógio? O relógio do vô Antônio. A resposta dela veio fria, sem emoção, como se estivesse falando sobre jogar fora um jornal velho. Ah, aquele relógio velho. Joguei fora faz tempo. Não funcionava direito mesmo, só ficava atrapalhando na gaveta. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O relógio do meu avô. O único objeto de valor sentimental que eu tinha da família. A única coisa que me conectava com minhas raízes, com minha história. Ela tinha jogado fora. Jogado fora como se fosse lixo. Meu avô Antônio tinha sido relojoeiro. Trabalhou a vida toda consertando relógios na rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte. Aquele relógio de bolso era dourado, com corrente, e tinha uma inscrição do lado de dentro. Para meu neto Roberto, com amor, vô Antônio, 1978. Eu tinha ganhado no dia da minha formatura no ensino médio. Era meu tesouro. Como você pôde jogar fora o relógio do meu avô? Você sabia o quanto aquilo significava para mim. Roberto, era só um relógio velho que não funcionava. Pare de dramatizar por causa de quinquilharia. Quinquilharia. Ela chamou a lembrança do meu avô de quinquilharia. Senti uma raiva crescendo dentro do peito, uma raiva que eu não sentia há anos. Mas junto com a raiva, vinha uma tristeza profunda, uma sensação de perda que ia muito além do relógio. Quem era essa mulher? Onde estava a Márcia que eu conhecia? A Márcia que chorava quando assistia filmes tristes na televisão? A Márcia que guardava todas as cartas que eu escrevia para ela quando namorávamos? A Márcia que mantinha uma caixa de recordações com fotos, ingressos de cinema, flores secas dos buquês que eu dava para ela? Peguei a mala mais pesada e caminhei em direção à porta da frente. A cada passo, eu esperava que ela me chamasse, que dissesse que era brincadeira, que era só um susto para me dar uma lição sobre alguma coisa. Mas ela não disse nada. Quando cheguei na porta, me virei uma última vez. Márcia, depois de tudo que vivemos juntos, é assim que você quer terminar? Sem uma explicação direita, sem uma conversa, sem nem tentar resolver as coisas? Ela nem olhou para mim. Estava mexendo no celular, digitando alguma coisa, como se eu não existisse, como se eu fosse um estranho que ela mal conhecia. Roberto, fecha a porta quando sair e deixa as chaves em cima da mesa da sala. Deixei as chaves onde ela pediu e saí. Do lado de fora, sentado no banco da praça em frente à nossa casa, eu tentava organizar os pensamentos. 42 anos de casamento tinham acabado em menos de 1 hora. Sem briga, sem discussão, sem nenhum motivo aparente. Mas alguma coisa não estava certa. Não era apenas o fim de um casamento. Havia algo mais por trás disso tudo. A mudança súbita da Márcia, as roupas novas, a maquiagem, a frieza, a pressa para me tirar de casa. Alguma coisa estava acontecendo que eu não conseguia entender. Liguei um táxi e fui para a casa do Paulo em Contagem. Durante todo o trajeto, que durou quase 1 hora por conta do trânsito da tarde, eu ficava pensando em detalhes que não tinham me chamado a atenção antes. Como Márcia sabia que Paulo ia me receber? Como ela tinha tanta certeza de que eu sairia de casa sem resistência? Por que ela parecia ter planejado tudo nos mínimos detalhes? Paulo me recebeu com um abraço apertado na porta de casa. Minha cunhada Sônia preparou um café reforçado e se sentaram comigo na mesa da cozinha. Os meninos, meus sobrinhos de 12 e 14 anos, foram avisados para não fazer barulho, porque o tio Roberto estava passando por um momento difícil. Roberto, conta direito o que aconteceu desde o início. Contei tudo, desde o momento que cheguei em casa e vi as malas até a conversa com Márcia e minha saída. Paulo e Sônia se entreolharam várias vezes durante minha história, com caras de preocupação e incredulidade. Cara, isso não está normal. A Márcia nunca foi assim. 42 anos vocês foram um casal exemplar. Nunca vi vocês brigarem feio, nunca vi nenhum problema sério entre vocês. Sônia concordou com a cabeça. É verdade, Roberto. E quando ela me ligou ontem,
A voz dela estava diferente, parecia, não sei, mais jovem, mais animada, como se ela estivesse feliz com alguma coisa. E ela fez questão de dizer que você estava com problemas psicológicos, continuou Paulo. Isso me chamou a atenção porque você sempre foi uma pessoa tão equilibrada, tão sensata. Desde menino, você sempre foi o mais centrado da família. Passamos a noite conversando, tentando entender o que estava acontecendo. Paulo me contou detalhes da ligação que tinha recebido da Márcia. Segundo ele, ela parecia ter tudo planejado. Sabia exatamente o que dizer, como convencê-lo de que eu estava precisando de ajuda, como fazer com que ele se sentisse obrigado a me receber. Roberto, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela perguntou várias vezes se a Sônia ia estar de acordo, como se ela estivesse testando se vocês realmente iam me aceitar aqui em casa. E por que isso te chamou a atenção? Porque parecia que ela estava checando se o plano dela ia dar certo. Se vocês fossem dizer não, ela provavelmente teria que arranjar outro lugar para você. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei cedo. Não tinha conseguido dormir direito. A cama de solteiro no quarto dos fundos da casa do Paulo era confortável, mas eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha acontecido. Era como se minha vida inteira tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Depois do café da manhã, resolvi voltar à minha casa. Não para brigar ou forçar nada, mas para tentar conversar com calma, entender melhor a situação. Talvez Márcia tivesse passado a noite pensando e mudado de ideia. Talvez ela quisesse explicar melhor o que estava acontecendo. Peguei o ônibus em Contagem e voltei para o Cidade Nova. Durante o trajeto, eu ensaiava o que ia falar. Ia ser calmo, compreensivo. Ia tentar entender o lado dela. Se ela realmente queria a separação, podíamos conversar como adultos civilizados e encontrar uma solução que fosse boa para os dois. Quando desci do ônibus e virei a esquina da minha rua, vi algo que me deixou com o coração aos pulos. Havia um carro estacionado na minha garagem. Um Honda Civic preto, bem conservado, com placa de Belo Horizonte. E eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto aquele carro antes na minha vida. Não era de nenhum parente da Márcia. Conhecia os carros de todos os irmãos dela, das cunhadas, dos sobrinhos. Não era do seu Geraldo, nosso contador, que dirigia um Gol branco velho. Não era de nenhum vizinho da rua. De quem era aquele carro? Caminhei devagar até a frente de casa, tentando não chamar atenção. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei mais algumas vezes, intercalando toques curtos e longos. Nada, mas eu sabia que tinha alguém em casa porque escutava vozes lá dentro. Vozes e risadas. Risadas de homem e mulher. Contornei a casa pela lateral e fui até os fundos, onde ficava a área de serviço. A porta dos fundos, que dava acesso à lavanderia, estava entreaberta. Consegui ver um pedacinho da cozinha através da fresta. Márcia estava lá, mas não estava sozinha. Tinha um homem com ela, um homem que eu não conhecia, que nunca tinha visto na minha vida. E eles estavam abraçados, rindo, conversando baixinho, como um casal de namorados. O homem devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, roupas caras, relógio dourado no pulso. Não era o tipo de pessoa que frequentava nosso círculo social. Parecia ter dinheiro, classe social mais alta que a nossa. E Márcia estava completamente diferente. Usava um vestido vermelho que eu nunca tinha visto, decotado, muito mais ousado que as roupas comportadas que costumava usar. Estava maquiada como uma mulher mais nova, com os cabelos arrumados num penteado sofisticado. Mas o que mais me chocou foi a intimidade entre eles. Não era a intimidade de pessoas que se conheciam há pouco tempo. A forma como ele a tocava, como ela se encostava nele, como conversavam sem se olhar nos olhos, como se fossem um casal que já se conhecia há anos. Fiquei ali parado, escondido atrás da pequena mureta que separava nosso quintal do terreno baldio ao lado, observando, tentando processar o que estava vendo. Minha esposa de 42 anos estava com outro homem na nossa casa. Na casa de onde ela tinha me expulsado no dia anterior. Eles se movimentaram pela cozinha como se fossem os donos da casa. Ele abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Ela pegou um copo no armário. Eles conheciam a casa. Sabiam onde estava cada coisa. Isso não era uma visita casual. De repente entendi tudo. A mudança súbita da Márcia, as roupas novas, a maquiagem, a pressa para me tirar de casa.
Os documentos que ela me fez assinar sem explicar direito. Tudo fazia parte de um plano. Um plano para ficar com outro homem e me deixar sem nada. Saí de fininho dos fundos da casa e voltei para a rua. Minha cabeça estava girando. Sentei no banco da praça em frente à casa, o mesmo banco onde tinha me sentado na tarde anterior, e tentei organizar os pensamentos. 42 anos de casamento, 42 anos de fidelidade, de companheirismo, de construção de uma vida juntos. E Márcia me trocou por um estranho. Não só me trocou, como planejou tudo para ficar com nossos bens. Voltei para a casa do Paulo com o coração partido, mas também com uma determinação que não sentia há anos. Não ia deixar isso passar. Não depois de 42 anos de dedicação, de trabalho honesto, de amor verdadeiro. Paulo, eu vi um homem lá em casa com a Márcia. Eles estavam juntos como um casal. Paulo parou de comer o sanduíche que estava preparando para o almoço e me olhou com cara de incredulidade. Como assim, Roberto? Que homem? Um homem que eu não conheço. Bem vestido, carro caro, mais novo que ela. E eles se comportavam como se fossem íntimos há tempo. Cara, você tem certeza do que viu? Tenho certeza, Paulo. E agora entendo por que ela me expulsou de casa com tanta pressa. Ela queria o campo livre para ficar com esse homem. Sônia se aproximou da mesa onde estávamos conversando. Roberto, se é isso mesmo, você precisa procurar um advogado e precisa juntar provas, porque se ela realmente te enganou, isso é crime. Crime? Claro. Falsificar documento é crime. E se ela transferiu bens sem seu conhecimento real, isso é apropriação indébita. Mas como vou provar que não sabia o que estava assinando? Pelos documentos mesmo. Se as assinaturas estão diferentes das suas habituais, se há inconsistências nos textos, se há coisas que não fazem sentido. Paulo bateu o punho na mesa. Roberto, você tem que lutar pelos seus direitos. 42 anos de casamento não podem acabar assim, com você sendo roubado e humilhado. No sábado de manhã, Paulo me acompanhou até o cartório onde Márcia sempre resolvia nossos documentos. Era o cartório do senhor Geraldo Mendes, um homem honesto que conhecia nossa família há mais de 10 anos. Quando chegamos lá, seu Geraldo nos recebeu com uma cara de preocupação que me deixou ainda mais nervoso. Seu Roberto, que bom que o senhor apareceu. Eu estava querendo falar com o senhor faz tempo, mas sua esposa sempre dizia que o senhor estava muito ocupado, que ela cuidava de todos os documentos da família. Por que, seu Geraldo? Aconteceu alguma coisa? Por causa daqueles documentos que sua esposa trouxe nos últimos meses. Eu achei muito estranho, mas ela disse que o senhor estava sabendo de tudo e tinha conversado sobre cada um deles. Meu coração acelerou. Que documentos? Seu Geraldo, que documentos são esses? Ele foi até o arquivo e voltou com uma pasta grossa, cheia de papéis. Olha aqui, seu Roberto. Procuração geral outorgada à sua esposa em setembro do ano passado. Transferência de titularidade de todos os bens móveis e imóveis em outubro. Alteração de regime de bens de comunhão total para separação de bens em novembro. E aqui, divórcio consensual, registrado há 2 semanas. Divórcio consensual? Eu nunca tinha assinado nenhum divórcio consensual. E alteração de regime de bens? Isso significava que tudo que era nosso em comum tinha passado a ser exclusivamente dela? Seu Geraldo, eu nunca assinei isso aqui. Olha minha assinatura. Ele pegou uma lupa que tinha na mesa e examinou os documentos cuidadosamente, comparando com outros papéis que eu tinha assinado ao longo dos anos. Realmente, seu Roberto, as assinaturas estão um pouco diferentes das suas habituais. Mas sua esposa explicou que o senhor estava com problemas de artrite na mão direita e por isso a letra estava um pouco tremida, diferente do normal. Problemas de artrite? Eu não tinha problemas de artrite. Minha mão estava perfeita. Escrevia normalmente, sem dor, sem dificuldade. Paulo se aproximou para ver os documentos. Seu Geraldo, isso aqui é falsificação de assinatura. Isso é crime. O rosto do senhor Geraldo ficou pálido. Meu Deus do céu, se realmente é falsificação, todos esses documentos são nulos e eu posso perder meu registro, minha profissão. Seu Geraldo, o senhor pode me dar uma cópia de todos esses documentos? E preciso que o senhor me diga exatamente quando minha esposa veio aqui, com quem ela veio, como foram essas visitas. Ele foi buscar o livro de registro onde anotava todos os atendimentos.
Ela veio aqui 4 vezes nos últimos 8 meses, seu Roberto. A primeira vez foi em agosto do ano passado. A segunda em setembro, quando assinou a procuração. A terceira em novembro, para a mudança de regime de bens. E a última há 2 semanas, para o divórcio. E ela vinha sozinha? Nas 3 primeiras vezes, sim. Na última vez veio acompanhada de um advogado. Um doutor bem vestido, carro importado. Ele que trouxe os papéis do divórcio já praticamente prontos. Um advogado. Márcia tinha contratado um advogado sem me falar nada. E esse advogado tinha preparado os documentos do divórcio sem que eu soubesse. O senhor lembra o nome desse advogado? Lembro sim. Dr. Evaldo Silva. Ele me deu o cartão. Seu Geraldo procurou na gaveta e me mostrou um cartão de visita elegante com letras douradas. Dr. Evaldo Silva. Advocacia especializada em direito de família e sucessões. Evaldo Silva. Agora, eu tinha um nome para colocar no homem que vi na minha casa. Não era só o amante da Márcia. Era um advogado que tinha ajudado ela a me roubar. Voltei para a casa do Paulo, com as cópias dos documentos falsificados. Agora eu tinha provas concretas, mas precisava de mais. Precisava provar que Evaldo Silva não era apenas o advogado da Márcia, mas também seu amante, e que eles tinham planejado tudo juntos. Roberto, você precisa descobrir mais sobre esse homem. Onde ele mora, onde trabalha, se ele já fez isso antes com outras pessoas. Mas como, Paulo? Eu não sou detetive particular. Você pode começar pelos vizinhos. A Dona Maria, que mora do lado da sua casa, sempre fica na janela. Se tem alguém que sabe de tudo o que acontece na rua, é ela. Dona Maria Conceição, 75 anos, viúva, moradora da casa ao lado da minha há mais de 10 anos. Ela realmente passava a maior parte do dia na janela da sala, que dava vista direta para minha casa. Era uma senhora simpática que sempre cumprimentava quando nos encontrávamos na rua. Na segunda-feira de manhã fui até a casa dela. Toquei a campainha e esperei. Ela demorou um pouco para atender porque tinha dificuldade para caminhar, mas finalmente apareceu na porta. Seu Roberto, que saudade! Onde o senhor andou? Fazia semanas que não via o senhor saindo de casa de manhã para suas caminhadas. Dona Maria, posso conversar um pouquinho com a senhora? Claro, meu filho. Entre, vou fazer um cafezinho. Estava até com vontade de falar com alguém. A casa dela era pequena e simples, mas muito bem cuidada. A sala tinha uma janela grande que dava vista perfeita para a minha casa. Dali, dava para ver quem entrava, quem saía, que carros estacionavam na garagem. Sentamos numa mesinha próxima à janela e ela me serviu café com biscoito de polvilho. Dona Maria, a senhora tem visto movimento estranho lá em casa ultimamente? Ela suspirou fundo e balançou a cabeça, como quem estava esperando há tempo uma oportunidade para falar sobre o assunto. Ai, seu Roberto, eu não queria ser fofoqueira, mas já estava preocupada faz tempo. Tem um homem que aparece lá faz uns 4 meses, sempre quando o senhor não está em casa. 4 meses. Bem antes de me expulsar de casa. A senhora sabe quem é esse homem? Não sei não, meu filho, mas posso te dizer uma coisa, ele não vem só visitar. Ele fica lá. Às vezes o carro dele passa a noite toda na garagem, e ele só sai no outro dia de manhã. O carro passava à noite. Isso significava que eles estavam dormindo juntos, enquanto eu ainda morava na casa. Márcia estava me traindo há meses, debaixo do meu próprio teto. E a senhora reparou se ele ajudou ela com alguma mudança? Tiraram móveis da casa, essas coisas. Ah, sim. Há umas 3 semanas eles carregaram muitas coisas no carro dele e numa caminhonete que veio com outro homem. Móveis, eletrodomésticos, até aquela estante de livros da sala. Eu achei que vocês estavam fazendo uma reforma, ou se mudando. Não era reforma, era roubo. Eles estavam tirando as coisas de casa enquanto eu não sabia de nada. Dona Maria, a senhora por acaso anotou a placa do carro? Não anotei, mas lembro que começa com BRA, porque pensei logo em Brasil, né? E é um carro bonito, pretinho, bem cuidado. E a senhora lembra de mais algum detalhe sobre esse homem? Lembro que ele é bem arrumado, usa roupas caras, tem um relógio dourado que brilha no sol. E uma coisa que me chamou a atenção. Ele sempre beija a mão da Márcia quando chega e quando sai. Coisa de homem educado, galante. Beija a mão. Gestos de cavalheiro. Evaldo Silva sabia como seduzir mulheres de meia idade. Era um profissional.
E ultimamente, depois que o senhor saiu de casa, como estão as coisas por lá? Ah, agora ele praticamente mora lá. Chega de manhã, sai à noite, às vezes fica até no fim de semana. E a Márcia está completamente diferente. Parece uma mulher mais nova, mais alegre. Anda se arrumando todo dia como se fosse para a festa. Voltei para a casa do Paulo com essas informações e com uma determinação ainda maior. Márcia não só tinha falsificado minha assinatura e me expulsado de casa. Ela estava me traindo havia meses, tinha roubado nossos móveis e eletrodomésticos e ainda tinha a cara de pau de estar vivendo como recém-casada com outro homem na nossa casa. Paulo, agora tenho certeza, isso tudo foi planejado. Ela não agiu por impulso, não foi uma paixão súbita. Foi um plano elaborado para me tirar de casa e ficar com tudo. Roberto, você precisa ir à polícia. Isso já passou de todos os limites. Na terça-feira de manhã, fomos juntos à Delegacia de Polícia Civil do bairro Cidade Nova. Fomos atendidos pelo delegado Antônio Moreira, um homem sério, de uns 45 anos, especializado em crimes contra o patrimônio. Senhor Roberto, o senhor está denunciando sua esposa por falsificação de documento público e apropriação indébita? É isso mesmo, doutor. E também por estelionato. Ela forjou minha assinatura para transferir todos os nossos bens para o nome dela. O delegado examinou cuidadosamente os documentos que eu levei, comparando as assinaturas com minha carteira de identidade. Essas assinaturas realmente estão bem diferentes das suas, senhor Roberto. Vamos precisar fazer uma perícia grafotécnica para ter certeza técnica da falsificação. E sobre a apropriação indébita, precisamos avaliar o valor dos bens que foram transferidos sem seu conhecimento. E agora, doutor, o que eu devo fazer? Vamos abrir um inquérito policial. Mas o senhor vai precisar de um advogado para a parte civil, para tentar recuperar seus bens e pedir indenização por danos morais. E quanto tempo demora esse processo? Depende da complexidade do caso e das provas que conseguirmos juntar. Mas com o material que o senhor trouxe, eu diria que em 3 a 6 meses temos condições de concluir o inquérito. Saímos da delegacia e Paulo me levou até o escritório de um advogado que ele conhecia, através de um amigo do trabalho, Dr. Henrique Sampaio, advogado criminalista, especializado em direito de família e crimes contra o patrimônio. O escritório era pequeno, mas bem organizado, com estantes cheias de livros de direito e várias pastas de processos empilhadas sobre a mesa. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, calvo, óculos grossos, que passava confiança na forma de falar. Senhor Roberto, infelizmente seu caso é mais comum do que o senhor imagina. Muitos idosos são vítimas desse tipo de golpe, principalmente dentro da própria família. Golpe? Como assim, doutor? Sim, senhor. Sua esposa aplicou o que chamamos de golpe do matrimônio. Ela se aproveitou da confiança que o senhor depositava nela para falsificar documentos e transferir todos os bens para o nome dela. É um crime que vem aumentando muito nos últimos anos. E eu posso recuperar alguma coisa? Podemos sim, e vamos lutar por isso. Vou entrar com uma ação de nulidade de todos esses documentos por vício do consentimento. Também vou pedir uma ação de divórcio litigioso, solicitando a meação de todos os bens que foram adquiridos durante o casamento. E esse homem que está com ela? Esse tal de Evaldo Silva? Ah, então o senhor já sabe o nome dele? Isso facilita nosso trabalho. Vou investigar se ele já participou de outros golpes parecidos. Esse tipo de estelionatário geralmente tem um modus operandi, repete o mesmo esquema várias vezes. E quanto tempo isso demora? A parte criminal pode levar de 6 meses a 1 ano. A parte civil para recuperar os bens pode demorar um pouco mais. Mas com as provas que o senhor tem, eu estou confiante de que conseguiremos reverter essa situação. E quanto vai custar? Vamos trabalhar com honorários de êxito. O senhor só paga se conseguirmos recuperar seus bens. É mais justo assim. Nos dias seguintes, Dr. Henrique entrou com todas as ações. Márcia foi citada pela justiça e teve que comparecer ao fórum. Eu não estava presente, mas o advogado me contou que ela chegou acompanhada de Evaldo Silva, que se apresentou como seu advogado. Roberto, sua ex-esposa está muito bem assessorada juridicamente. Evaldo Silva não é apenas o amante dela. Ele realmente é advogado especializado nesse tipo de causa. Isso confirma que tudo foi planejado com antecedência. Como assim, doutor?
Ele conhece todas as brechas legais, sabe exatamente como fazer para dificultar nosso trabalho. Isso não foi improvisado. Sua ex-esposa foi orientada sobre cada passo que devia dar. A cada dia que passava, eu descobria uma nova faceta desse plano. Márcia não era a mulher ingênua que eu pensava. Ela tinha sido orientada por um profissional experiente em golpes matrimoniais. 2 semanas depois de começar o processo judicial, recebi uma ligação inesperada. Era de uma mulher que disse se chamar Patrícia Silva. O senhor é Roberto Ferreira? Sou eu. Quem está falando? Meu nome é Patrícia. Sou filha do Evaldo Silva, o homem que está relacionado com sua ex-esposa. Filha? Evaldo Silva tinha uma filha que estava me procurando? Por quê? Patrícia, o que a senhorita quer comigo? Senhor Roberto, eu preciso conversar com o senhor pessoalmente. É sobre meu pai, sobre as coisas que ele faz. Que tipo de coisa? Prefiro falar pessoalmente. Posso encontrar o senhor em algum lugar público? Uma praça, um shopping? Marcamos de nos encontrar no shopping do bairro, numa praça de alimentação, no dia seguinte. Eu estava curioso e, ao mesmo tempo, preocupado. Por que a filha de Evaldo Silva queria falar comigo? Patrícia era uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, cabelo castanho, olhar triste. Quando a vi sentada numa mesa do McDonald's, segurando uma xícara de café, percebi imediatamente que ela estava nervosa. Senhor Roberto, sou eu, você é a Patrícia? Sou, obrigada por ter vindo. Sei que deve estar estranho, mas eu preciso contar algumas coisas sobre meu pai. Sentei na frente dela e esperei. Senhor Roberto, meu pai é, como posso dizer, um especialista em mulheres maduras. Ele faz isso há mais de 10 anos. Como assim faz isso? Ele se aproxima de mulheres de meia idade, geralmente casadas ou viúvas, que têm algum patrimônio. Seduz elas, conquista a confiança e depois convence a transferir os bens para o nome dele, ou para fazer ele participar das decisões financeiras. Senti o sangue gelar nas veias. Márcia não era a primeira vítima desse homem. E por que você está me contando isso? Porque eu cansei, senhor Roberto. Cansei de ver meu pai destruir famílias, de ver mulheres que confiam nele serem roubadas e abandonadas depois que ele consegue o que quer. E quantas mulheres ele já fez isso? Que eu saiba, pelo menos 8 nos últimos 10 anos. A maioria viúvas, algumas separadas, algumas casadas como no seu caso. E o que aconteceu com essas mulheres? Algumas perderam tudo. Uma delas tentou se matar quando descobriu que ele só queria o dinheiro dela. Outra está internada numa clínica psiquiátrica até hoje. As palavras de Patrícia me deixaram em choque. Evaldo Silva era um predador profissional e Márcia tinha caído na armadilha dele. E como funciona esse esquema? Meu pai tem uma rede de contatos, conhece gente em cartórios, advogados desonestos, pessoas que facilitam a falsificação de documentos. Ele não trabalha sozinho. Sua ex-esposa não está apenas sendo enganada, senhor Roberto. Ela está participando ativamente do golpe. Eu ouvi conversas entre eles. Isso me surpreendeu. Até então, eu achava que Márcia também era vítima, que tinha sido manipulada por Evaldo Silva. Como assim participando? Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando falsificou suas assinaturas. Eles planejaram juntos cada passo. Eu os ouvi rindo de como foi fácil enganar o senhor, de como o senhor era ingênuo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer coisa que tinha acontecido até então. Márcia ria de mim. Ria da minha confiança, da minha ingenuidade, do amor que eu sentia por ela. E você tem alguma prova disso que está falando? Tenho. Conversas de WhatsApp entre eles, e-mails, fotos. Meu pai não é muito cuidadoso com essas coisas porque se sente protegido. Ela me mostrou a tela do celular. Havia uma conversa entre Evaldo e Márcia, datada de 2 meses antes de me expulsar de casa. Evaldo. O velho ainda não desconfiou de nada? Márcia. Nada. Ontem ele assinou mais um documento sem nem ler. É muito fácil. Evaldo. Perfeito. Mais 2 meses e ele está fora da casa. Márcia. Mal posso esperar para me livrar dele de vez. Ler aquelas mensagens foi como levar facadas no peito. O velho. Era assim que ela se referia a mim. Me livrar dele de vez. 42 anos de casamento resumidos nessas palavras cruéis. Patrícia, posso ter uma cópia dessas conversas? Posso sim, mas eu quero pedir uma coisa em troca. O que você quer?
Quero que o senhor não deixe meu pai ser processado sozinho. Sua ex-esposa também é culpada. Ela merece pagar pelo que fez. Mas por que você quer prejudicar seu próprio pai? Porque eu não aguento mais, Sr. Roberto. Minha vida inteira foi marcada pelos golpes que ele aplicava. Minha mãe morreu de desgosto quando descobriu que ele a estava traindo com uma das vítimas. Eu cresci vendo ele destruir famílias, vendo mulheres chorarem na porta de casa. E você nunca tentou denunciar ele? Tentei várias vezes, mas ele sempre conseguia se safar. Ou as vítimas desistiam por vergonha, ou ele conseguia algum jeito de reverter a situação. Mas agora é diferente. Por quê? Porque o senhor tem provas sólidas e porque sua ex-esposa está tão envolvida quanto ele. Se ela cair junto, ele não vai conseguir jogar toda a culpa nas mulheres como sempre fez. Peguei as conversas que Patrícia me deu e voltei direto para o escritório do Dr. Henrique. Quando ele viu o material, os olhos dele brilharam. Roberto, isso aqui muda completamente o rumo do processo. Sua ex-esposa não é vítima coisa nenhuma. Ela é coautora do golpe. E agora, doutor? Agora vamos ampliar a denúncia. Formação de quadrilha, estelionato qualificado, falsificação de documento público. Eles podem pegar de 8 a 12 anos de prisão cada um. E meus bens? Com essas provas, temos tudo para anular todos os documentos e recuperar tudo que foi roubado de você. No dia seguinte, a Polícia Civil fez uma busca e apreensão simultânea na minha antiga casa e no escritório de Evaldo Silva. Encontraram muito mais do que esperávamos. Na minha casa, que estava lacrada pela justiça, encontraram documentos de outros golpes que Evaldo tinha aplicado. Havia uma pasta com nomes, endereços e informações detalhadas de pelo menos 12 mulheres. Idades, estado civil, patrimônio estimado, pontos fracos emocionais. Era um verdadeiro manual de como aplicar golpes matrimoniais. Encontraram também várias coisas minhas que Márcia disse ter jogado fora. Meu relógio do avô estava lá, guardado numa caixa no quarto. Meus livros estavam empilhados num canto da garagem. Minhas roupas estavam em sacos plásticos no porão. No escritório de Evaldo, encontraram computadores com planilhas detalhadas dos golpes, contratos falsos, carimbos de cartórios falsificados. Era uma verdadeira central de crimes. Márcia e Evaldo foram presos em flagrante no mesmo dia. A casa foi novamente lacrada pela justiça até a resolução completa do caso. Durante o interrogatório na delegacia, Márcia finalmente confessou tudo. Segundo o delegado Moreira, ela tentou inicialmente colocar toda a culpa em Evaldo, dizendo que tinha sido manipulada. Mas quando confrontada com as mensagens de WhatsApp, não teve saída. Ela admitiu que conheceu Evaldo numa festa de aniversário de uma amiga, 9 meses antes de expulsar o senhor de casa. Disse que ele a conquistou aos poucos, fazendo ela se sentir jovem novamente. E os documentos falsos? Ela confessou que assinou seu nome várias vezes, seguindo instruções detalhadas que Evaldo dava. Ele ensinava até mesmo o jeito de fazer a letra parecer com a sua. E os outros casos? Ela sabia. Sabia, sim. Evaldo contava para ela como um troféu. Dizia que ela era especial porque era a única que tinha topado participar ativamente do esquema. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Com todas as provas que tínhamos, incluindo as mensagens, os documentos falsificados e o depoimento de outras vítimas de Evaldo, não houve muito o que discutir. Evaldo Silva foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita e formação de quadrilha. A pena foi alta, porque o juiz considerou que ele era o líder da organização criminosa. Márcia foi condenada a 8 anos de prisão, mas teve direito a cumprir em regime semiaberto por conta da idade e por ser considerada réu primária. Mesmo assim, era uma pena significativa para uma mulher de 65 anos. Todos os documentos falsificados foram anulados pela justiça. A casa voltou para o meu nome, assim como todos os bens que eles tinham vendido ou transferido. O juiz também determinou que eles me pagassem uma indenização de R$200 mil por danos morais. Além disso, conseguimos rastrear e recuperar a maior parte dos móveis e eletrodomésticos que tinham sido retirados da casa. Alguns tinham sido vendidos, mas o dinheiro da venda estava numa conta bancária que foi bloqueada pela justiça. Mas sabe o que aconteceu?
Quando tudo acabou, quando eu finalmente voltei para minha casa, depois de 1 ano e 3 meses morando na casa do Paulo, eu não sentia a alegria que esperava sentir. A casa estava vazia, silenciosa, fria. Havia um cheiro de mofo e abandono. As plantas do jardim tinham morrido. A tinta das paredes estava descascando em alguns cantos. Não havia mais vida ali. Passei os primeiros dias limpando, organizando, tentando fazer a casa voltar a ter cara de lar. Comprei móveis novos para substituir os que não conseguimos recuperar. Pintei as paredes, arrumei o jardim, tentei apagar os vestígios de tudo o que tinha acontecido. Mas não adiantava. Cada canto da casa me lembrava da traição. O quarto onde Márcia tinha dormido com outro homem. A cozinha onde eles planejavam meu golpe. A sala onde as malas me esperavam naquela quinta-feira fatídica. Fiquei alguns meses tentando retomar a rotina de antes. Voltei a fazer minhas caminhadas matinais. Voltei a frequentar a padaria do seu Antônio. Voltei a assistir os jogos do Cruzeiro na televisão da sala. Mas não era a mesma coisa. Não era a mesma vida. As noites eram as piores. O silêncio da casa era perturbador. Eu acordava no meio da madrugada, achando que escutava vozes, passos, movimentos. Durante 42 anos, eu tinha dormido ao lado de alguém. Agora, a cama de casal parecia enorme, vazia, fria. Dona Maria, minha vizinha, às vezes vinha tomar café comigo. Ela se sentia culpada por não ter me contado antes sobre Evaldo Silva. Eu sempre dizia que ela não tinha culpa nenhuma, que ela não podia imaginar que se tratava de um golpe. Seu Roberto, o senhor não pode ficar assim, remoendo o passado. O senhor ainda é jovem, tem saúde, tem uma vida inteira pela frente. Dona Maria, eu tenho quase 70 anos. Que vida pela frente! Bobagem, seu Roberto. 70 anos hoje é como se fosse 50 e poucos de antigamente. Meu cunhado se casou novamente aos 73 e é feliz até hoje. Casar novamente? A ideia me assustava. Depois de tudo que passei, como ia confiar em outra pessoa? Como ia abrir meu coração novamente depois de ter sido traído de forma tão cruel? Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Não podia continuar vivendo naquela casa, cercado pelas lembranças da traição. Não podia ficar preso ao passado, permitindo que a maldade de Márcia e Evaldo continuasse me destruindo. Vendi a casa. Peguei o dinheiro da venda, mais o dinheiro da indenização que recebi, e decidi fazer algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Comprei uma casinha pequena numa cidade do interior de Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Uma cidade chamada Mariana, com 4.000 habitantes, onde todo mundo se conhece, onde a vida é mais simples e tranquila. A casinha era modesta, 2 quartos, sala, cozinha, mas tinha uma varanda grande e um terreno enorme nos fundos. Era exatamente o que eu precisava para recomeçar minha vida. Mudei-me para lá numa manhã de setembro, quando o inverno estava terminando e a primavera começava a chegar. Levei apenas o essencial: roupas, alguns móveis, meus livros e as poucas fotos de família que ainda faziam sentido guardar. Nos primeiros dias me senti perdido. Era uma cidade pequena demais depois de uma vida inteira em Belo Horizonte. Não conhecia ninguém. Não sabia onde comprar as coisas, não sabia como funcionava a rotina local. Mas aos poucos fui me adaptando. Descobri que havia uma feira livre todas as quartas-feiras na Praça Central. Descobri que o padeiro, seu Manuel, fazia o melhor pão de açúcar da região. Descobri que a farmácia também funcionava como posto de correio e ponto de encontro dos aposentados da cidade. E foi lá, na farmácia, que comecei a fazer minhas primeiras amizades. Um grupo de homens da minha idade se reunia toda a tarde para jogar dominó e conversar sobre futebol, política, vida. Eles me receberam bem, me incluíram nas conversas, me ensinaram sobre a história da cidade. Também comecei a cuidar do meu terreno. Plantei uma horta nos fundos da casa, com tomates, alface, cebolinha, pimentão. Criei algumas galinhas para ter ovos frescos. Comprei ferramentas e comecei a fazer pequenos móveis de madeira como hobby. O trabalho físico me fazia bem. Acordar cedo para regar as plantas, cuidar das galinhas, trabalhar com as mãos. Sentia que estava construindo alguma coisa novamente, que minha vida tinha propósito. E foi assim, cuidando da horta, que conheci Dona Irene. Irene Oliveira, 63 anos, professora aposentada, viúva há 3 anos. Ela morava na casa ao lado da minha,
uma casinha amarela com um jardim cheio de rosas. Nosso primeiro encontro foi por conta dos tomates da horta. Eu estava tendo problemas com uma praga que estava atacando os pés de tomate e não sabia o que fazer. Foi quando vi uma senhora baixinha de cabelos grisalhos aparecendo na cerca que separava nossos terrenos. Bom dia. O senhor é o novo vizinho? Sou sim, meu nome é Roberto. Prazer em conhecê-la. Irene Oliveira, prazer. Vi que o senhor está com problema nos tomates. Está sim, uma praga qualquer que eu não conheço. Posso dar uma olhada? Ela passou pelo portãozinho lateral que separava nossos terrenos e foi examinar minha horta. Conhecia cada tipo de planta, sabia identificar cada problema, tinha soluções práticas para tudo. Isso aqui é pulgão, fácil de resolver. O senhor faz um chá de fumo bem forte e borrifa nas folhas. Em uma semana está resolvido. E realmente funcionou. Uma semana depois, meus pés de tomate estavam livres da praga. A partir daí, Irene começou a aparecer com frequência. Sempre tinha alguma dica para dar, alguma planta para trocar, alguma receita para compartilhar. Era uma mulher simples, inteligente, que sabia sobre tudo um pouco. Aos poucos, descobri sua história. Tinha sido professora primária durante 35 anos. Casada com um engenheiro que morreu de infarto 3 anos antes. Tinha 2 filhos que moravam em São Paulo e vinham visitá-la só nas férias. Era uma mulher sozinha, como eu. Nossas conversas começaram na cerca. Passaram para a varanda dela, depois para a cozinha, onde ela me ensinava a fazer seus quitutes mineiros. Pão de queijo, broa de milho, doce de leite. Receitas de família que ela fazia questão de transmitir. Roberto, o senhor mora sozinho, não pode comer só arroz e feijão. Tem que aprender a se virar na cozinha. E eu aprendia. Pela primeira vez na vida, aos 68 anos, aprendi a cozinhar de verdade. Não apenas esquentar comida, mas fazer receitas, temperar, cuidar do ponto dos doces. Irene me ensinou algo que eu tinha esquecido depois de tudo que passei. Me ensinou que ainda era possível confiar, que nem todas as pessoas eram como Márcia e Evaldo, que ainda existia gente boa no mundo. Ela era transparente em tudo. Me mostrou todos os documentos da casa dela, me explicou sobre suas finanças, sempre me consultava antes de tomar qualquer decisão importante. Era o oposto completo da relação que eu tinha com Márcia. Roberto, depois do que o senhor passou, entendo que tenha medo de se abrir novamente, mas não pode deixar a maldade de algumas pessoas destruir sua capacidade de amar. E ela estava certa. Lentamente, mês após mês, fui baixando a guarda, permitindo que uma nova afeição crescesse entre nós. Não era a paixão adolescente do primeiro amor. Era algo mais maduro, mais consciente, mais sólido. Irene respeitava meu tempo, meus medos, minhas cicatrizes emocionais. Nunca pressionou, nunca cobrou, nunca tentou acelerar as coisas. Apenas estava presente, oferecendo sua companhia, sua amizade, seu carinho. 1 ano e meio depois de me mudar para Mariana, numa tarde de dezembro, enquanto colhíamos tomates na horta juntos, percebi que estava apaixonado novamente. Não era o mesmo tipo de amor que senti pela Márcia no início do nosso relacionamento. Era algo diferente, mais seguro, mais verdadeiro. Irene, posso te fazer uma pergunta? Claro, Roberto. Fale. Você acha que 2 pessoas da nossa idade podem recomeçar, construir uma vida nova juntas? Ela parou de colher os tomates e me olhou nos olhos. Roberto, eu acho que o amor não tem idade e acho que o senhor merece ser feliz novamente. E você? Você gostaria de tentar? Gostaria muito. E foi assim, de forma simples e natural, que começamos nossa vida juntos. Não casamos no papel porque ela queria manter a pensão do marido e eu queria preservar meus bens depois de tudo que passei. Mas somos companheiros na vida. Dividimos as tarefas da casa, cuidamos juntos da horta, recebemos os filhos e netos dela nos fins de semana. Temos nossa rotina, nossos pequenos prazeres, nossos planos para o futuro. E o mais importante, aprendi a confiar novamente. Não daquela forma cega como confiava na Márcia, mas de uma forma consciente, madura. Uma confiança construída dia após dia, baseada em transparência e respeito mútuo. Hoje, 3 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que sou feliz novamente. Tenho 70 anos, mais de 40 quilos de tomates colhidos na última safra, 5 galinhas que botam ovos todos os dias.
e uma companheira que me ama de verdade. Márcia cumpriu 3 anos da pena e foi solta no ano passado. Soube pelo Paulo que ela tentou me procurar através dele. Queria conversar, pedir desculpas, explicar o que tinha acontecido, mas eu não quis receber ela. Não foi por mágoa ou desejo de vingança. Foi porque aquela fase da minha vida estava definitivamente encerrada. Não havia mais nada para falar, nada para resolver. Ela fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Evaldo Silva ainda está preso e vai ficar mais 6 anos. Patrícia me escreve de vez em quando, agradecendo por ter ajudado a colocar o pai na cadeia. Ela disse que foi a primeira vez em anos que dormiu em paz, sem se preocupar com qual família ele ia destruir. Também recebo cartas de outras vítimas de Evaldo que foram localizadas durante a investigação. Algumas conseguiram recuperar parte dos bens roubados. Outras não tiveram a mesma sorte, mas todas agradecem por ter tido coragem de denunciar e ir até o fim. O que eu aprendi com tudo isso? Muita coisa. Aprendi que não importa a idade que você tem, sempre é possível recomeçar. Que ser traído não significa que você não merece amor. Que existem pessoas boas no mundo, pessoas que valem a pena conhecer e amar. Aprendi também a importância de prestar atenção nos documentos que assinamos, de não confiar cegamente, mesmo nas pessoas que mais amamos. Não estou falando para ser desconfiado ou paranoico, mas para ser consciente e participativo nas decisões importantes da vida. Aprendi que sinais de mudança súbita de comportamento devem ser investigados. Se seu companheiro ou companheira de décadas de repente fica diferente, se arruma mais, sai mais, age de forma estranha, é importante conversar, questionar, entender o que está acontecendo. E aprendi que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, não está na casa, no carro, no dinheiro, no banco. A verdadeira riqueza está nas pessoas que escolhemos ter ao nosso lado. Pessoas que nos respeitam, que nos amam de verdade, que querem construir junto, não destruir. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva da Márcia. Sinto pena. Pena de uma mulher que jogou fora 42 anos de uma vida construída juntos por conta de algumas promessas vazias de um golpista profissional. Pena de alguém que trocou o amor verdadeiro por uma ilusão que durou apenas alguns meses. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Gratidão por ter encontrado pessoas como Paulo e Sônia, Dr. Henrique, Dona Maria, Patrícia, que me ajudaram quando eu mais precisava. E, principalmente, gratidão por ter conhecido Irene, que me mostrou que o amor pode acontecer em qualquer idade, quantas vezes forem necessárias na vida, que me ensinou que é possível confiar novamente, amar novamente, ser feliz novamente. Se você está passando por algo parecido, se está sendo traído, enganado, ou simplesmente não se sente valorizado no seu relacionamento, saiba que não está sozinho. Procure ajuda. Converse com familiares, amigos, advogados, psicólogos. Não aceite ser maltratado ou enganado. Saiba que é possível recomeçar sim, que idade não é desculpa para aceitar desrespeito, que você merece dignidade, carinho, companheirismo verdadeiro, independente da sua idade. E se você está pensando em fazer com alguém o que fizeram comigo, pense 2 vezes. Pense na dor que você vai causar. Pense no tempo perdido, na vida destruída, na confiança quebrada. Não vale a pena. Nunca vale a pena destruir uma família, uma vida, um amor, por conta de ganância ou ilusões passageiras. A vida é curta demais para ser desperdiçada com mentiras, traições e golpes. A vida é para ser vivida com dignidade, com amor verdadeiro, com pessoas que realmente se importam com você. Essa é minha história. Uma história que começou com traição e dor, mas que terminou com recomeço e esperança. Espero que ela sirva de alerta para quem precisa se alertar e de inspiração para quem precisa de força para recomeçar. Porque nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para encontrar o amor verdadeiro e nunca é tarde para começar uma vida nova baseada no respeito, na dignidade e na confiança mútua. Meu nome é Roberto, tenho 70 anos hoje e posso afirmar com toda certeza: os melhores anos da minha vida estão sendo agora, porque agora eu sei o que realmente importa. Agora eu sei o valor das pessoas certas ao meu lado, e agora
Eu sei que, não importa o que aconteça, sempre é possível recomeçar, sempre é possível amar novamente, sempre é possível ser feliz.